Até uma empresa que nasceu para voar para Londrina. Nós, Varig, vamos para Londres. Então esse tipo de arrogância corporativa não faz bem para ninguém nunca. E ela era, sim, endêmica a uma boa parte dos executivos da Varig, que não tiveram a humildade de entender que o mundo estava mudando, que a aviação estava mudando e que o Brasil havia mudado. A turbulência econômica das últimas 2 décadas deixaram marcas na fuselagem da senhora de 74 anos. A Varig precisava de ajuda. O processo de indenização pelo congelamento tarifário movido pelas companhias aéreas havia sido julgado em favor da Transbrasil, mas o da Varig só aconteceria 2 décadas depois. A falta desse dinheiro era muito sentida. Em 11 de setembro de 2001, mais um golpe abalou não só as estruturas da Varig, mas também o mercado de aviação mundial inteiro. No ano seguinte, a seleção brasileira trazia a taça do Penta nas asas da Varig, símbolo do final de uma era. Essa foi a última vez que a estrela da pioneira brilhou mais forte. Mesmo endividada, surgia com o novo governo uma esperança para dias melhores. O Yutaka, ele me mostrou claramente que tinha uma força que estava muito interessada na destruição da Varig, que era o PT, o Partido dos Trabalhadores, né? Tem um episódio que ele descreve que o Delúbio Soares e o Silvio Pereira foram à Varig e pediu uma doação para o PT. Isso na primeira eleição do Lula, em 2002, né? Eles chegaram lá, olha, está todo mundo doando, o Rolim está doando, e na verdade o Rolim da TAM foi o maior doador do PT naquela eleição. Então eles disseram, olha, está todo mundo doando, vocês não vão doar, o Lula vai ganhar, vocês vão ficar de fora, tal. E o Yutaka falou, olha, a Varig não tem condições financeiras para ficar fazendo doações. Isso irritou a dupla petista a ponto do Delúbio levantar, enfiar a mão no bolso, tirar R$10, jogar no Imagawa e falar assim, toma aqui para pobrezinha da Varig. O Yutaka me garantiu que ele não doou nada, nenhum recurso para a Varig. Mas outras fontes me disseram que a doação foi feita, sim, depois de muita conversa e pressão. Digo para você, todas as campanhas do PT e da CUT eram patrocinadas pela TAM. Se você entrar no site do TSE, fácil, tem isso no livro Caso Varig que eu acabei escrevendo, está lá, é só ver quem patrocinava, como patrocinava, isso fica muito claro. Quando o Lula assumiu, o Zé Dirceu, que tinha vindo de Cuba, foi para Curitiba, estabeleceu relações com o Rolim e começaram a articular isso. Quando a gente assumir, a gente faz isso aqui, a gente levanta a TAM e quebra a Varig. Cabe também destacar que o presidente do BNDES, à época, Lessa, afirmou para a revista Isto É que foi impedido de ajudar a Varig pela Dilma Rousseff, pelo José Dirceu e pelo Palocci. Eu sei que talvez as intenções deles não fossem aquelas que nós gostaríamos, mas o fato de ministros impedirem uma solução ao presidente de uma instituição importante como o BNDES deixa uma grande preocupação em relação à postura do governo no processo de salvação da Varig. Vou me reservar para não declinar o nome, mas um ministro do STJ viajou muito antes do Lula ser eleito de Porto Alegre para Brasília ao lado do José Dirceu. E houve qualquer atraso, um passageiro atrasado, etc. E dito pelo próprio ele avisou a gente na época disso. Disse assim, se o Lula ganha, essa empresa está frita. Palavra José Dirceu. E eu não posso relatar, mas uma pessoa que estava diretamente ligada ao PT, eu não consegui falar com ele, eu queria ter autorização para dizer o nome dele, disse claramente para mim em Brasília, o PT não vai ajudar a Varig, o PT quer destruir a Varig. E nós sabíamos, através de um professor nosso que tinha um irmão no MR8, que a Dilma dizia isso nas reuniões, que ela queria destruir a Varig.
Estou colocando para vocês que a força do governo, a força do BNDES é algo enorme. Você lutar contra o governo que quer te destruir, a tua sobrevivência é muito difícil. Então a Varig é uma empresa heróica, porque ela passou no governo Collor, quando o Collor queria destruir a Varig. Não entendo que isso aconteceu no governo Sarney, não entendo que isso aconteceu no governo Itamar, mas entendo que, infelizmente, isso aconteceu no governo do PT. Dilma Rousseff, ministra da Fazenda na época, afirmou ser favorável a qualquer plano que ajudasse a salvar a Varig, desde que não utilizasse dinheiro público. O presidente Lula afirmou para jornalistas do Itamaraty que outras empresas de aviação como a TAM e a Gol vinham crescendo, não cabendo ao governo salvar uma empresa falida por seus déficits, que para isso existiam outras instâncias, como a Lei das Falências. Linhas de crédito não eram aprovadas pelo BNDES e a Petrobras estava cobrando adiantado o combustível. A Varig precisava de uma solução rápida para se manter viva. E foi o próprio governo federal que fez a proposta. O César Cury, que também deu uma entrevista aqui, ele deixou muito claro para mim, nas duas conversas que a gente teve, eles queriam um processo de fusão Varig e TAM, onde nem a Varig nem a TAM comandariam a empresa, mas teriam pequenas participações. E o César Cury falou claramente, dizendo, olha, eu conversei com eles e eu falei, mas quanto a Varig vai ter nessa nova empresa? E o governo disse, não mais do que 5%. E eu falei, tá bom, tudo bem. 5% dessa nova empresa, tudo bem. Mas e a TAM? A TAM vai ter o resto? E eles disseram, não. Quem vai controlar a empresa é o governo. Então a proposta do governo era criar uma estatal. Né? Ou se não fosse uma estatal, um dos tais campeões que o PT criou, a Rodo, JBS, Oi e vários outros, né? Onde o governo teria interesse e botaria ali seus comandantes, e a Varig também seria uma delas. Né? E o César Cury me disse claramente, a Varig não se opôs a isso. Para a gente, tanto fazia. Se a Fundação Rubem Berta pudesse ficar com alguma coisa, estaria bom. Né? Quem se opôs a isso foi a TAM. A TAM não quis ser encampada, ela recusou, e depois ela é vendida, ela faz uma associação com a Latam, né, e cria essa empresa aérea que está aí, mais ou menos, né? Apesar da fusão das duas empresas ter sido rejeitada por ambas, o governo fez com que as companhias compartilhassem as vendas das passagens e os seus aviões. Com a falência iminente, não restava outra alternativa. Numa situação onde a Varig tinha uma taxa de ocupação na casa dos 58%, a TAM tinha menos de 40%, e fizeram uma fusão onde a Varig era obrigada a vender metade das passagens oferecidas e a TAM a metade. O pessoal que voava no ano 2002 deve se lembrar de tentar comprar no balcão da Varig, e o colega que estava atendendo no balcão da Varig pedir para ele ir para o balcão em frente, comprar no balcão da TAM para embarcar no